Nosso prota acorda em um novo corpo. Ele estava surpreso que a reencarnação realmente teve sucesso, de acordo com suas memórias. Ele era o grande espada do Império e tinha atingido o ápice dos poderes, mas foi traído pelo seu melhor amigo e caçado por 300 imortais. Porém o prota tinha um segredo, que ele poderia separar seu espírito e preservar suas memórias após a morte. É então que uma pessoa convoca o espírito dele pedindo a sua ajuda. Era um menino pequeno. O prota pergunta o porquê dele ter o chamado e o menino explica que a seita dele foi atacada por centenas de cultivadores e mataram muita gente, e seu pai, para proteger a seita, usou todo o seu cultivo e quase morreu. Ele então passou temporariamente o cargo de mestre da seita para seu filho, porém aproveitaram disso e fizeram o menino beber veneno. O prota, ao ouvir aquilo, diz para ele não se preocupar, pois ele cuidará disso. O prota, ao acordar de seus pensamentos, ele decide agir e a prioridade é ganhar respeito sendo um mestre da seita, mesmo possuindo um corpo daquele tamanho. Ele manda todos se levantarem, e uma das discípulas acha-lhe muito fofa a forma que ele falou. O prota, ao ver aquilo, pula para a frente dela e diz para ela parar de fazer aquilo, e a discípula acha ainda mais fofo aquela cena. O prota olha para ela e desiste, e fala que ela ganhou. O prota pergunta ao ancião qual é a situação da seita. O ancião fala que a seita não está resistindo aos ataques, e a seita interna e externa foram danificadas. 13 anciões foram mortos e vários discípulos. O ancião pergunta ao prota como eles irão salvar a seita, e logo em seguida os outros discípulos gritam furiosos perguntando como eles pararão os ataques. Isso tudo era um plano do ancião para fazer com que o prota ficasse sem saber e deixasse o cargo de mestre da seita para ele. Nosso prota então pergunta se o ancião era forte, já que parecia que ele tinha saído ileso daquela batalha desastrosa. E se o pai dele fosse tão forte como o ancião, não teria perdido a batalha. Os discípulos percebem que o ancião realmente estava sem nenhum dano sofrido e ficam furiosos. O ancião grita que durante a batalha ele estava ajudando os feridos a recuarem. E o prota começa a fingir a chorar dizendo que não queria ter dito aquilo e pede para o ancião não gritar com ele. A discípula fala que o pequeno mestre da seita ainda é novo e deveriam dar total suporte a ele, e pergunta o porquê do ancião está sendo tão agressivo, e os outros anciões perguntam o que ele está pensando ao agir assim. O prota fala que está sendo grato com todos e diz que está tudo bem e que acredita que todos vão ajudar a seita. Um dos anciões fica comovido e fala que concorda com o pequeno mestre, pois mesmo sendo tão novo ainda está lá para ajudar eles, mesmo seu pai estando gravemente ferido. Ele ficou com toda a carga de trabalho sendo mestre da seita, e pergunta ao ancião se ele está querendo se rebelar. Ele então mostra suas feridas que conseguiu da batalha. E todos ficam chocados com aquelas cicatrizes. Ele pergunta onde estão as feridas do ancião. Um dos discípulos fala que o ancião não teve feridas pois ele mesmo enfrentando 3 estágios de cultivo demoníaco ele não se feriu. O ancião fala para aquele discípulo calar a boca para não criar mais problemas. Outro discípulo fala que também se machucou muito e tira sua roupa e mostra suas cicatrizes e manda outros discípulos também mostrarem. Eles perguntam ao ancião que mesmo ele sendo forte, ele não era igual ao mestre da seita e manda confessar. Por que não tem nenhuma cicatriz e diz que isto é um grande crime, pois ele não participou de nenhuma luta. Ele então diz para o pequeno mestre da seita perguntar ao ancião por que dele não está machucado. O ancião fica chocado com aquilo, e se pergunta o porquê de todo mundo está contra ele, e diz que ele não se machucou porque usou o cultivo dele para ajudar os discípulos a fugirem e estava com medo deles se machucarem, e diz para o mestre da seita dar uma punição a ele. O ancião pensava que o pequeno mestre não iria dar uma punição pois achava que ele não teria coragem. O prota então se pergunta se daria uma punição ou não. O ancião então convicto que não levaria uma punição, ri em sua cabeça de todos que estavam ali. O nosso prota com toda a inocência do mundo, diz que o ancião sofrerá uma punição por 3 anos na montanha da seita. O ancião fica sem acreditar e manda o jovem mestre repensar, e diz que não era essa sua intenção. E quando o ancião estava falando, o prota adormeceu e o ancião ficou bravo, pois logo após dizer a punição ele caiu no sono. Um dos anciões fala que a ordem do mestre da seita deve ser respeitada e manda o ancião ir cumprir sua punição, e a discípula manda ele fazer silêncio para não acordar o jovem mestre. Logo após o prota acordar e diz que se o ancião não quiser receber a punição está tudo bem, até porque ele ainda é jovem e não deve ser levado a sério. O ancião fica chocado pois entende que o prota só estava atuando desde que começou a punir ele.
O ancião responde que acredita que a punição seja digna o suficiente e diz que vai cumprir a punição, mas fala que quer ver até quando vai durar a posição de mestre da seita para o prota. E todos ficam chocados, e perguntam se ele está duvidando do jovem mestre. A discípula responde com um tom irritado como ele pode difamar o garoto fofo mestre da seita. E os anciões falam para levarem ele para cumprir a lei no Monte das Reflexões, e o ancião pergunta se este local vai fazer ele se comportar. O discípulo do ancião fala telepaticamente com ele, sobre matar o jovem mestre da seita agora, já que o ancião é o mais forte da seita atualmente. O discípulo chama o jovem mestre e o prota pergunta se ele é o discípulo do ancião e fala que ele deveria ir também para o Monte da Reflexão, pois também não tem nenhuma ferida. E o discípulo fica irritado e grita com o prota, perguntando se ele não respeita os mais velhos, e dois anciões lançam um ataque em cima daquele discípulo por desrespeitar o pequeno jovem mestre, e o ancião libera seu poder, e faz com que os dois anciões sejam lançados no ar pela sua aura. Os anciões perguntam se ele está querendo se rebelar, e diz que o antigo mestre da seita ainda está vivo, e o ancião responde que ele não passa de um inútil no estado atual. O ancião se aproxima do prota e fala que pode aceitar qualquer punição, mas se encostar no discípulo dele sofrerá as consequências. Todos ficam assustados perguntando o que ele quer fazer com o pequeno mestre da seita. E o ancião agarra o prota pela camisa, e diz que mesmo se o pai dele visse esta cena, não aconteceria nada. A discípula reage e saca sua espada, e pergunta se o ancião está ficando louco. Os demais também ficam irritados com o ato do ancião. O prota grita pelo nome do seu pai, falando que ele chegou. O ancião fica assustado e olha para trás. Ele sente uma aura sinistra escondida, e grita quem está fazendo aquilo. O prota manda o ancião pensar o porquê o pai dele deixou o cargo para o filho mesmo sendo tão jovem. E o ancião se pergunta se aquilo era um plano para expor os traidores da seita, e no fim usar como evidência para matá-los. O ancião fica assustado e rapidamente coloca o prota no chão e arruma suas roupas. Ele rapidamente diz que está saindo para cumprir as ordens da punição e fala que vai levar seu discípulo também. Então ele se despede e manda o prota se cuidar até a hora que ele voltar. Logo em seguida o prota cuspiu sangue, e caiu no chão. Os discípulos das seitas ficaram assustados e foram pegar o jovem mestre que caiu. Após tirarem sua camisa, eles viram uma marca escura de uma palma de uma mão. Era uma técnica de um cultivador de veneno. Eles concluíram que foi o ancião que fez isso, por isso ele saiu correndo tão rápido. Um dos anciões fala para o pequeno mestre não se preocupar que ele iria curar a ferida, mesmo se custasse todo o cultivo dele. O prota, ao ouvir aquilo, fica admirado e pensa consigo mesmo que iria deixar aquele ancião tentar curar ele, pois aquela palma escura em seu peito foi reproduzida pelo prota, pois ele queria terminar aquela cena com grande estilo. Ao desmaiar, o prota entra em seu subconsciente e vê que uma bola de energia ficava flutuando lá. Aquilo era a energia de sua cultivação de sua vida passada, que viajou com ele através da reencarnação, e por isso também que na hora em que ele chamou o pai dele para assustar o ancião, ele fez com que uma parte da energia vazasse, fazendo com que uma energia parecida com a de seu pai surgisse. O prota pensa que com aquela energia ele poderia pelo menos proteger aquela seita. O prota sai de seu subconsciente e ao acordar, ele sente uma sensação boa e macia, e após analisar mais um pouco, ele percebe que estava nos braços da discípula, e pergunta o que ela está fazendo. A discípula fala que estava apenas ajudando seu jovem mestre, e o prota fica agitado e pula dos braços da discípula, e ela pergunta o porquê dele estar assim, até porque ontem ela até vestiu as roupas dele. O prota fala que tá tudo bem, e após ele tocar no braço dela, ele percebe que aquela discípula não tinha pulso, batimentos cardíacos e nem cultivação. Ele achou estranho e pergunta o porquê dela ser assim. Ela responde que anos atrás o pai dele viajava pelo mundo e encontrou ela abandonada e trouxe para a seita, e lá ele percebeu que o corpo dela não era compatível para a cultivação. A discípula diz que talvez o corpo dela é muito ruim, e não serve para cultivar, mas está feliz que pelo menos pode cuidar do jovem mestre. O prota, ao relembrar as memórias do antigo dono, ele vê que aquela discípula ajudava muito ele, e não saiu do lado durante a invasão à seita. O prota pensa que seria interessante ajudá-la a cultivar, para os dois irem para o reino imortal. O reino imortal e o reino inferior era uma diferença gigantesca, mas não era nada para ele. O prota lembra que em um dos livros que leu, explicava que existe um corpo especial que é comum de um morto, incapaz de cultivar se não tiver atingido a iluminação.
Contudo, se conseguir atingir a iluminação, ele ia progredir em alta velocidade e não teria inimigos que pudessem se comparar. O prota pergunta à discípula se ela quer cultivar, e ela responde que claro que sim, mas seu corpo não ajudava. O prota fala que o corpo dela não é ruim, e sim um raro, o corpo secreto concêntrico. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se batemos a meta de 250 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. Obrigado por assistir e até a próxima.